Boa noite! Estamos começando mais uma live de quinta com categoria de primeiríssima qualidade. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma live Crochetando com você. Boa noite, Valdirene Maravigold, primeiríssima aqui na nossa live. Que bom que você está aqui. Boa noite, Helena. Boa noite a todos e todas que já estão chegando para mais uma live abençoada. Não é, Ide? Quanto tempo, minha querida? Que bom te ver por aqui. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Ilza. Tudo bem? Boa noite, Lucimara. Maravigold. Só não entra se não ver. Ai, que bom, que bom. Você é Maravigold. E cada dia com uma bolsa mais linda que a outra, né, Valdirene? Parabéns. Boa noite, quadro de reboco. Me lembra uma música, né? Tem uma música que tem um nome parecido. Tudo bem? Vovó Nenê, Maravigold, como é que estão as costuras, os trabalhos, os artesanatos, Vovó Nenê? Saciar a sede do saber, arte, cultura, entretenimento, a vida é um constante ensinar e aprender. Vamos lá, pessoas lindas. Do saber, arte, cultura, entretenimento, a vida é um constante ensinar e aprender. Hoje aqui estamos todos, tudo colorido, né? Gente do céu, até os olhos da gente ficam sem saber para onde olhar. Boa noite, Lígia. Boa noite a todos e todas que já estão chegando para esta live abençoada, live de quinta com uma convidada maravilhosa. Muito obrigada. Como é seu nome, quadro de reboco? Coloca aqui, qual é seu nome? E agora sim, ao som desta música maravilhosa, de composição de Lúcio _ Poesia na Varanda, cantada belíssimamente bem por William Rocha, a gente dá início a mais uma live Crochetando com você. A live que busca o que há de melhor em você, não é isso? Tudo ótimo, Sandra! E você, como é que está? Alexandre Lourenço, que bom tê-la aqui com a gente, seja sempre muito bem-vindo. E vamos lá para mais uma live de quinta-feira com conteúdo de primeira. E a gente começa a nossa live sempre, não é, Ivone? Agradecendo a Deus. Muito obrigada, Vera e Marco do Rio Grande do Sul, que são maravilhosos. Bênçãos de Deus na nossa vida. Boa noite, minha querida Crochê Maria das Graças. Muito obrigada. Amém. E a gente começa agradecendo, né, a Deus por mais uma semana que já está chegando ao fim, né? Amanhã é sexta-feira. Agradecer a Deus pelo dia de hoje, pelas bênçãos, pelos livramentos que às vezes a gente nem se dá conta que recebeu, né? Mas todos os dias nós tivemos o amparo e as mãos de Deus sobre nós. Então vamos lá, começar essa nossa live da melhor maneira possível, não é isso? Vamos lá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora sim, a gente pode começar a nossa live da melhor maneira possível, né, Ruth? Boa noite, Adriana. Muito obrigada. Você também é muito querida. Para quem não me conhece, eu sou Luciana Cortes e amo fazer lives com pessoas inspiradoras que vêm trazer um pouquinho do melhor que elas têm aqui pra gente e levar também, com certeza esperam levar o melhor
de nós também. Hoje nós temos uma convidada que tem um nome da página dela que é inspirador, que é Meu Querido Crochê. E eu já amei o nome da página dela, olha, que a gente se identifica. Mas antes da gente chamá-la, que eu quero chamar rápido a nossa convidada, vamos lá para uma mensagem de reflexão. E essa mensagem de reflexão está em Jó, capítulo 12 e versículo 13. Jó 12, 13 diz assim: com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem. Olha só, estão me ligando bem agora, vou ter que recusar essa chamada, pelo amor de Deus. Bem na hora da live, né? Então, Jó, capítulo 12, versículo 13, fica o convite para você continuar essa meditação ou essa leitura aí na sua casa, né? Então, bora lá chamar a nossa convidada, que é a Pri Martins. Ela é youtuber, ela é da página Meu Querido Crochê, ela faz lindas peças de malha, bolsas, decorações. Gente, quando eu vi a página dela, eu me encantei. Com certeza vocês vão se encantar também. Não só com o trabalho dela, né, que é maravilhoso, mas também um pouquinho com a fala dela, que ela vem falar para nós como é que é essa trajetória dela até aqui no crochê. Então, sem mais delongas, vamos chamar a nossa querida... Tá travando? Agora sim, com vocês, Pri Martins. Olá, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo certo. Menina, tô encantada com esse seu fundo aí. Olha só que coisa mais linda. E eu A gente com já o fica, seu, né? a gente já fica com os olhos de gato aqui, ó, para olhar tudo e não perder nada. Todos os detalhes. Verdade. Minha querida, se apresente para quem não te conhece ainda. Então tá bom. Eu sou a Pri Martins, do Meu Querido Crochê. Eu comecei a aprender crochê, não foi como a maioria das pessoas ali, pequenininha, aprendendo com a avó, com a tia. Eu fui aprender depois de velha, foi mais ou menos em 2018. Né? Eu trabalhava CLT, eu sou engenheira química, estava lá no escritório trabalhando, bonitinha, mas aquilo não me deixava feliz e eu não sabia o que fazer, né? Eu já pagava aluguel, não dava ali para jogar tudo para o alto sem ter um plano, né? Se eu fosse entrar numa outra faculdade, ia demorar muito. Se eu fosse procurar outro emprego, talvez eu trocasse 6 por meia dúzia. E nessa bagunça aí de não saber o que fazer, eu acabava trabalhando, chegando em casa tarde, comendo e dormindo. Trabalhando, chegando em casa tarde, comendo e dormindo. Eu falei, gente, eu preciso me distrair, preciso fazer alguma coisa, né? O meu marido, na época namorado, me deu um violão de presente e eu fui procurar por aula de violão, mas não continuei, fiz ali 3 meses e parei. Aí eu sempre gostei de fazer coisas com as mãos, né? Quando eu era adolescente, eu fazia brinquinho, daqueles que vende em feirinha, né? E colocava para vender e tudo mais. E aí eu fui atrás do biscuit. Eu achava uma gracinha, aqueles bichinhos fofinhos, né? Que às vezes você coloca ali na pontinha da colher para tomar um chá, né? Umas coisinhas diferentes, assim, com inspiração japonesa. Só que a massinha sempre endurecia. E eu desisti. Ai, que droga, vou ter que ir lá na 25 de março comprar mais massinha. E acabei deixando pra lá também. Até que eu descobri os amigurumis. Então eu conheci esse universo do crochê moderno através dos amigurumis. Porque até então eu só conhecia crochê, tricô, costura, bordado, ponto cruz, pelas minhas avós, bisavós, que faziam em casa já depois de aposentadas, com tempo para fazer para si mesma, né? Então eu não conhecia essa possibilidade de fazer enquanto você ainda é jovem e fazer como um trabalho mesmo, né? Eu achava que eu ia aprender também depois de aposentada para fazer para o meu enxoval, para minha casa, alguma coisa assim. E aí eu comecei a comprar minha primeira agulha, meu primeiro fio, aprender os primeiros pontos e assim foi indo até o ponto que eu estou aqui hoje. Olha que coisa mais linda. E eu gosto de ouvir história porque eu gosto de viajar na história, né? Mas eu quero falar para você assim, você voltar um pouquinho antes, porque eu gosto de fuçar também. Você não se identificava com a sua profissão ou você... Como foi? Porque eu tenho um cunhado que ele é engenheiro químico e a família deles lá são. Minha irmã também é engenheira. Enfim, você
você não se identificava com essa profissão ou, enfim, você estava procurando já algo que se encaixasse? Como foi Sim. esse? Na verdade, assim, na época que eu estava na escola, eu gostava muito das matérias de exatas, mais especificamente matemática e química. Era coisa assim de não precisar anotar no caderno, não precisar estudar, chegar no dia da prova e tirar 10. Era uma facilidade muito grande que eu tinha, ao contrário de história, geografia, que eu estava sempre ali me matando para entender, não conseguia e ia muito mal. Então eu já tinha essa queda ali pela parte de exatas, né? Eu sou do litoral de São Paulo, então lá teve a questão do pré-sal, teve um auge, assim, dessa parte dessa profissão de engenharia química, engenharia de petróleo, esse tipo de coisa. E também minha mãe, minha avó, minha tia, minha bisavó eram todas professoras. Professoras, assim, de primeira, quarta série, que agora é primeiro a quinto ano, né? E elas sempre sofreram muito como professora com relação a lidar com as crianças, lidar com os pais, ter um salário que não é a altura da profissão, né? Então eu sempre ouvi, não seja professora, não seja professora, não seja professora. Então nunca passou pela minha cabeça dar aula de química, dar aula de matemática, né? Então, estava começando assim a gente ter acesso à internet. O que eu pude pesquisar ali na época, ver as faculdades que tinha ali em Santos, que eu poderia chegar, né? Porque também a minha mãe não era assim de me largar no mundo e me deixar mudar de cidade, então teria que ser alguma coisa próxima. Eu encontrei engenharia química e achei interessante, mas assim, super imatura, nunca tinha trabalhado fora, bem criançona mesmo, assim, sabe? Nem pensei quanto é que custava a mensalidade, se minha mãe ia poder pagar, quanto que eu ia ganhar depois, onde eu poderia fazer estágio, eu não pensei em nada disso. Eu achava que ia dar tudo certo, né? E aí, chegando ali na época de procurar estágio, não foi bem assim que aconteceu. Eu tive que fazer um estágio voluntário na faculdade mesmo, no laboratório de ecotoxicologia, que não tem nada a ver com engenharia, é mais para biologia mesmo. Fiz estágio lá para poder cumprir as horas e sair da faculdade com 22, 21 anos de idade, totalmente tapada, sem experiência nenhuma, sem estágio, ou seja, não tinha chance nenhuma de eu entrar no mercado de trabalho, né? Porque lá na região ali tem Santos, Cubatão, Guarujá, onde tem algumas empresas, mas assim, quem tem prioridade é o filho do dono, é a amiga do engenheiro que já está lá dentro. E assim, da minha sala se formaram 62 pessoas. Hoje, se eu entro ali no LinkedIn e busco essas pessoas para saber o que elas estão fazendo, eu posso contar em uma mão só quem é engenheiro hoje em dia. Ou até mesmo um cargo, sei lá, de analista, de supervisor numa empresa de engenharia, também não dá para contar nas duas mãos cheias, não. Então, assim, para a região, a experiência que eu tinha, não tinha interesse também em passar em concurso. Até tentei alguns, mas, enfim, não deu certo na profissão da engenharia. Não me arrependo de ter feito essa faculdade, porque a gente aprende muito, né? Inclusive, foi lá que eu conheci o meu marido. Então, às vezes as coisas têm um propósito, né? Que a gente nem sabe. Mas, enfim, não consegui emprego na área. E aí, com a faculdade de engenharia, eu posso dar aula em escola particular de matemática, química e física. Então, comecei a entregar currículo. Fui entregar currículo em tudo quanto é lugar, no desespero. Eu já fui entregar currículo em loja de shopping, qualquer coisa assim, né? Mas eu era muito bobona, assim, não tinha trabalhado em nenhum lugar que não fosse empresa da família. Até que uma amiga que tinha conseguido um estágio aqui em São Paulo também, ela fez engenharia química comigo, mas também não era na área de engenharia, era no setor administrativo que o pessoal gosta de contratar engenheiro. Ela entregou meu currículo, me deu ali algumas dicas do que a pessoa que me entrevistaria, qual era o jeito dela, o que ela ia gostar que eu respondesse. Ela me deu umas orientações, assim, né? E aí, pela primeira vez na vida, eu fiz uma entrevista que eu saí de lá orgulhosa, porque todas as outras eu não sabia o que falar, ou quando era dinâmica de grupo, eu era a última a falar, não falava nada, engasgava, enfim, horrível. E aí consegui meu primeiro emprego em 2013 aqui em São Paulo, na área administrativa. Coisa assim de pegar contrato, olhar se está assinado, bater com o sistema, coisa bem iniciante mesmo, né? Como auxiliar administrativo. E aí os 2, 3 primeiros anos ali eu fui crescendo, fui sendo reconhecida, fui sendo promovida, até que mudei aqui para São Paulo, né? Fui morar em República, até que eu percebi que não tinha mais para onde ir, né? Se eu quisesse ganhar um pouco mais, se eu quisesse continuar crescendo na minha carreira, eu ia ter que ter um cargo de gestão, pelo menos ali naquele formato
daquela estrutura hierárquica onde eu estava trabalhando no meu setor. E era um passo muito grande ali, de onde eu estava com o meu cargo de analista para virar coordenadora, sabe? Eu não estava preparada, precisava estudar um pouco mais, talvez fazer uma pós-graduação, né? E assim, eram 150 pessoas para 3, 4 vagas de coordenação, esperar que alguém vai sair para você poder ter oportunidade, não tinha chance, né? E aí foi que eu comecei a entrar nesse pensamento, inclusive passei por um período de depressão lá para 2015, 2016, por conta disso, né? De não saber o que fazer da minha vida, né? Eu já tô aqui com 20 e poucos anos, querendo já morar junto com meu namorado, não posso jogar tudo pro alto. Eu tinha o sentimento de que eu não tinha uma profissão, porque cada hora me jogava para um projeto diferente, vai mudando, agora faz isso, agora faz aquilo, tapando buraco, né? E ainda tinha aquele pensamento de caramba, eu vou passar o resto da minha vida fazendo isso? Pra quê? O que eu estou contribuindo para a sociedade? Eu não estou mudando a vida de ninguém fazendo isso que eu faço aqui, sabe? No máximo, eu estou facilitando a vida ali do vendedor da ponta final. Mas eu não estou gerando um impacto, assim, sabe? Aí mudou esse negócio de aposentadoria, você já não tem mais esperança de se aposentar. Aí você fala, eu vou ficar até 70, 80 anos de idade fazendo isso sem conseguir guardar dinheiro, porque o salário, lógico, que está acima da maioria da população que não tem acesso, que não tem salário, que não tem um emprego. Então, pelo menos isso eu tinha benefícios, né? Tinha plano de saúde, vale alimentação, esse tipo de coisa, mas o salário em si eu conseguia guardar um pouquinho ali por mês para fazer uma viagem no ano e acabou, né? Não conseguia comprar um apartamento, enfim, viajar para um lugar mais longe, aproveitar a vida. E eu ficava pensando nisso, gente. Eu saio, acordo, saio de casa, chego em casa tarde, sem vontade de fazer nada. Quando chega no final de semana, eu quero ficar na minha casa, no sofá, olhando pro teto. E aí, a vida vai passar dessa forma, né? Assim, engraçado que eu nunca tive vontade de ter filhos, né? Mas as pessoas à minha volta, a maioria casa, tem filho, etc, né? E aí eu ficava olhando aquelas minhas amigas ali com um bebezinho recém-nascido, com 4, 5 meses de idade, deixando na creche para poder voltar para o trabalho. Ou, ainda pior, quando voltava de licença maternidade era demitida, porque já não servia mais para a empresa. Então, isso acontecia, né? E a gente vê ali pessoas que você julga que não merecem sendo promovidas, ganhando cargos, e aí você enxerga outras pessoas que mereceriam não conseguindo, saindo, indo para outra empresa. E aí eu comecei a perceber que eu não servia para o mundo corporativo. Falei, isso aqui não é para mim. Porque eu comecei a procurar empregos em outros lugares, fiz outras entrevistas, só que para mim era a mesma coisa. Então, gente, o problema não é a empresa, o problema não é o meu chefe, não são os meus colegas. Claro que tem uma pessoa ou outra ali que você não gosta, que dá um atritozinho, mas a maioria das pessoas, o ambiente era muito legal e eu não estava feliz. E aí eu percebi, eu não sirvo para o mundo corporativo, né? Esse negócio de bater pontos, de você, às vezes naquele dia você tem pouco trabalho para fazer, mas você tem que ficar até às 18h48 porque é o seu horário. Ou então você tem muito trabalho para fazer, mas você leva bronca se você fizer hora extra porque o chefe são coisas mínimas ali do dia a dia que tava me sufocando aquilo, né? E piorando ali minha saúde física também, porque eu tenho compulsão alimentar, então uma forma de eu fugir daquele dia a dia era eu ir até a lanchonete comer alguma coisa, então eu acabava ganhando peso, não cuidando da minha saúde. Então foi uma bola de neve, assim, que me deu desespero nessa época que eu estava para sair da empresa. Eu já estava morando com o meu marido, a gente já passou por algumas situações dele ficar muito tempo desempregado e a única fonte de renda ser o meu salário, então eu tinha muito medo de largar tudo e ele ficar desempregado, os dois ficar sem emprego, não ter um centavo guardado, né? Então eu continuava me arrastando, dando desculpas para não ir. E quando começou a pandemia também, que a empresa colocou a gente para trabalhar em casa, eu percebi como eu gostava de trabalhar na minha casa, de não ter que sair na chuva, no frio, no sol quente, de se vestir com roupas que eu não gosto, assim, de roupa social que te aperta, que não é confortável, de poder parar na hora do almoço e cozinhar minha própria comida em vez de comer de restaurante, de poder abrir a janela e tomar um sol em vez de ficar o dia inteiro no ar-condicionado. Então, essas pequenas coisas, assim, de trabalhar em casa versus trabalhar no escritório, foram me encantando, né? E aí eu já estava fazendo o crochê como hobby. Comecei em 2018 e eu saí da empresa em 2021. 2021? Isso. Então, assim, foi
um tempinho de transição entre eu transformar o crochê num negócio e sair dessa empresa onde eu estava. E aí tudo começou com esse objetivo de me distrair. De repente eu comecei a presentear, receber encomendas, colocar para vender na internet, entender um pouco mais de como vender pelo Instagram. Sempre gostei de ensinar, então comecei a colocar alguns vídeos no YouTube. Assim que eu aprendi ali o meu jeitinho de fazer o ponto baixo, de fazer o ponto alto, de fechar uma carreira, eu comecei a gravar alguns vídeos. Meus primeiros vídeos do canal são horrorosos, mas a gente vai melhorando com o tempo. Assim, era bem escuro, não tinha iluminação, celular antigo, um fundo preto. Não entendia nada. Fui aprendendo realmente fazendo, né? E aí teve um mês que eu ganhei a mesma coisa que eu ganhava de salário na empresa. E aí eu falei, opa, parece que temos aqui uma solução, né? Até então eu não tinha enxergado o crochê como, eu enxergava no máximo como uma renda extra. Eu não tinha enxergado ainda como a solução para esse problema de eu trocar minha profissão, sair da empresa que eu não gostava e ter meu negócio próprio. Eu nunca pensei em ter meu negócio próprio. Não, eu sempre imaginei que eu fosse trabalhar para alguém ou que eu passaria num concurso, alguma coisa assim, né? É uma responsabilidade muito grande. Apesar de ter exemplos na minha família ali, né? Eu não passava pela minha cabeça. Mas aí a gente vai dando um passinho de cada vez, né? Até que a minha chefe fez o que eu não tinha coragem de fazer e me colocou para fora. Nesse dia eu coloquei minha mochila nas costas e voltei para casa, assim, parecia que eu estava flutuando de felicidade. Você já viu alguém ficar feliz que foi demitido? E aí eu pude, então já estava com o negócio praticamente estruturado, só me faltava o tempo, né, mesmo de segunda a sexta para poder colocar tudo em prática. E aí eu fui ali fazendo essa transição, enquanto ainda recebia ali o seguro-desemprego para poder colocar em ordem as minhas ideias, ter clareza do que eu ia fazer e entender como que eu ia fazer realmente esse negócio me dar o salário que eu tinha antes ou até mais todos os meses e não só de vez em quando, né? Falei bastante, vou tomar um gole de água. Legal! Isso é desafiador e às vezes a gente precisa, tem uma história do burrinho, às vezes a gente precisa de um empurrão. Sim. E foi excepcional pelo que você fala, você já tinha achado esse caminho, mas quero voltar lá no crochê. Quando você foi para o crochê, pelo que eu vi, você saiu do emprego 2021. Isso, Aprendeu crochê 2018, mais ou menos. isso. Gente, que coisa legal, que rapidez. Tá, quais foram as primeiras peças que você desenvolveu e recebeu encomenda? Olha, como eu te falei, eu comecei pelos amigurumis, né? Eu me encantei pelos amigurumis, comprei o fio barroco para aprender, porque não sei por quê, nem lembro quem foi que indicou esse fio, e aí o número da agulha e tal. Só que eu fui começar a fazer ali a minha primeira bolinha e saiu uma coxinha torta. E aí eu falei, não, esse negócio é muito difícil, eu não consigo enxergar onde eu tenho que colocar agulha. Eu fiz certinho, mas não tem 40 pontos, o que que aconteceu? Então era aquela dificuldade do começo ali, que a gente ainda não sabe fazer aumento, fazer diminuição, uma coisa maluca. Eu falei, não, eu preciso começar com alguma coisa mais simples, né? E aí procurei vídeos para iniciantes e tudo mais. E é engraçado que eu nunca fui de seguir receita, né? Eu vi ali que alguém fazia, por exemplo, um jogo americano redondo. Eu entendia que tinha que aumentar os pontos conforme as carreiras. Tá bom, vou fazer o meu aqui. E aí eu inventava, colocava 5 pontos altos, uma correntinha, não dava certo, voltava, fazia de novo. E aí saía um negócio estranho ali, mas saía, sabe? E aí eu comecei a fazer esse tipo de peça mais com barbante. Comecei a fazer tapetes redondos para dar de presente para as minhas amigas que estavam grávidas, esse tipo de coisa. Jogo de banheiro. Nunca fiz um jogo, mas eu já fiz parzinho de tapete oval. Essas peças assim, né? Pelo que eu me lembro, pelas fotos que eu cheguei a guardar, algumas eu não guardei, né? Então eu fiquei ali uns 6 meses fazendo esse tipo de peça com o barbante, né? Até que no comecinho de 2019 a namorada de um amigo veio e perguntou se eu fazia bolsa de fio de malha. E aí eu olhei, conheci o fio de malha, falei, o que é isso? Como é que faz? Nessa época tinha pouquíssimas marcas, eu nem sabia o que era malha premium. Eu entendi ali que existia o fio residual, achei um preço bacana.
e tinha uma loja que vendia 10 cores. E aí era isso que tinha, fio residual, 10 cores e tal. E aí eu comprei ali uns 5 novelos para experimentar, um kitzinho de agulhas maiores e comecei a mexer com o fio de malha. Consegui fazer a bolsa que ela pediu, aquela bolsinha redonda clássica, mas eu odiei, porque tinha que costurar zíper. Foi assim uma tragédia, mas eu vendi para ela mesmo assim. Mas aí eu tava lá com o fio de malha parado, eu precisava aprender a mexer, né? E vi que se faziam cestos com fio de malha, não existia ponto baixo centrado, não existia acabamento em ponto baixíssimo, não existia nada. Era uma coisa em ponto baixo assim que você fazia no formato de um cesto e era isso, né? E aí eu inventava de trocar de cor, só que um fio era mais fino que o outro. Pra mim tava lindo, eu colocava em cima da mesa escura, em cima da tábua de passar, tirava uma foto, postava e sempre algum trabalho perguntava quanto que era e tal, e eu vendia e entregava na sacolinha de mercado branca, assim, de plástico, e foi indo, né? Então eu sempre falo pro pessoal começar com o que você tem, né? Às vezes o pessoal vê hoje em dia, eu não tenho embalagem, eu não sei fazer, eu não posso comprar um fio melhor. Gente, eu comecei com fio residual, de espessura diferente, fazendo uma peça bem torta, entregando na sacolinha de plástico, e com esse dinheiro eu consegui reinvestir e melhorar, né? Então foi mais ou menos esse o começo das peças, assim, até que eu desisti, falei, não vou mais trabalhar com esse fio de malha. Como é que eu explico para pessoa que não tem padrão de cor, ela quer um rosa bebê, e aí vende como tom de rosa, não vai chegar o rosa bebê que ela quer. Eu falei, não quero mais trabalhar com isso, não, desisti. Voltei para fazer outras coisas, tentar um amigurumi de novo, fazer jogo americano, fazer parzinho de tapete. Adoro, inclusive, mas eu demoro muito para fazer. Então eu faço só para mim mesmo, para presentear. E aí, depois de um tempo, conforme o fio de malha foi se desenvolvendo, aparecendo marcas novas, as marcas começaram a entrar em contato para querer me enviar fios para eu conhecer. Aí eu voltei um pouquinho aí para o fio de malha e me reapaixonei por esse universo, né, de quem é ansiosa e quer ver a peça pronta logo. Então, ali rapidinho você faz um cesto, em um dia você consegue terminar uma bolsa. E vira e mexe, eu mexo também com os fios mais finos, faço um conjunto de tapete para mim, uma passadeira, pego sobrinha de fio, faço alguma coisa, trabalho com lã, faço polvinho para dar de presente, mas o principal mesmo é o fio de malha, as agulhas, assim, eu digo do número 5 para cima, vai, pelo menos. Pessoal, como que é a história envolvente da Pri que ela vem contando aqui pra gente. Eu quero agora dar uma pausada para convidar você que está assistindo essa live agora, que ainda não me conhecia ou não conhecia a Pri, para você que não me seguia ou também não segue ela, como é que você faz para seguir a gente? Aqui, ó, na ponta da minha agulha, tem essa setinha. Você clica nessa setinha, vai descer uma aba e vai ter a opção seguir. Azulzinho do lado. Você clica e você me segue. Você segue ela também, né? O nome da página dela é Meu Querido Crochê. Você vai lá ver, Pri Martins. Você segue ela, você me segue. Depois da live, é claro, você vai lá nas nossas páginas conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Espero que você goste, que você fique e possa trazer mais alguém para as nossas páginas também. Também quero convidar você a enviar essa live para mais pessoas. E também enviar a sua pergunta. Como é que você faz para enviar essa live para mais pessoas? Lá embaixo, pertinho, nessa direção aqui, ó, a Pri está mostrando. Tem um aviãozinho. Esse aviãozinho, você clica nele, e é o que eu vou fazer agora junto com você. Ó. Clica no aviãozinho, sobe na tela da sua página os seus contatos. Aí você escolhe desses contatos quem você gostaria de ver aqui nessa live, que você acha que seria importante participar dessa live para conhecer um pouquinho mais desse trabalho, enfim, quem você acha que poderia se inspirar com a fala da nossa querida convidada de hoje. Aí você clica, né, nesses nomes, que é o que eu estou fazendo agora, e vai lá em concluir embaixo. Vamos lá. Se a pessoa estiver online, será notificada e pode estar aqui com a gente. Tá? A sua pergunta você pode enviar também. Tem um balãozinho lá embaixo com um ponto de interrogação. Você clica ali, vai subir o seu teclado e você digita ali a pergunta ou coloca na tela aqui também. Queria perguntar ao pessoal de casa. Estão ouvindo a gente? Estão enxergando a gente? Estão
vendo e ouvindo bem? Coloque aqui pra gente, né, Nilza? Se estão ouvindo a gente? Se estão, ótimo. E a qualquer momento vocês podem enviar sua pergunta aqui também ou marcar o arroba de alguém para que possa estar aqui compartilhando desses momentos importantes. Se tem dúvida, gente, é importante. Não termine a live, não deixe que essa live se acabe sem que você faça a sua pergunta aqui. É isso? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui, porque eu acabei saindo e me esquecendo. Mas antes, eu também quero perguntar. E siga a gente nas demais redes sociais. O link na minha bio tem link para o meu canal no YouTube. Também estou lá no Tico e Teco e em outras redes. E você? Também se encontra em outras redes, minha querida Pri? Ai, a minha rede principal aqui é o Instagram, é o que eu entro de hora em hora para ver, para responder comentário, para postar alguma coisa que eu tô fazendo. E tem também o canal no YouTube, que foi onde eu comecei a ensinar, e depois o pessoal lá do YouTube que foi pedindo curso e tudo mais. O Tico e Teco, às vezes eu lembro que ele existe, mas eu como usuária já não entro, sabe? Então lembrar que ele existe é muito difícil para mim. Às vezes eu posto um Reels aqui, eu falo, acho que dá para postar lá também. Mas tá largado, tem umas mosquinhas passando por lá. Tá certo. Mas e aí eu quero já colocar uma outra pergunta para você. E aí, o seu esposo, hoje ele te ajuda, te acompanha nesse processo, nesse trabalho que eu acho maravilhoso do artesanato, do crochê, ou ele trabalha fora e não, o que vocês, como fazem essa conciliação? Sim, ele tem o emprego dele lá na área de TI, coisas bem diferentes do que eu faço, mas é claro que ele é o meu conselheiro aqui e ele já me ajudou em algumas situações assim de, ai, ele tem moto, né? Então sobe na moto, e entrega essa encomenda aqui para mim, esse tipo de coisa, né? E assim, mas a função principal dele é ser o conselheiro, é aquele que me breca nas ideias malucas que às vezes me tiram ali do meu foco. Então a gente tá sempre conversando, eu pergunto para ele, você acha que eu faço isso ou aquilo? Ah, eu vi tal coisa, e aí a gente discute sobre o assunto e eu vejo a opinião dele, né? No começo, não vou dizer que ele não me apoiou, não é isso, mas é que ele é uma pessoa muito racional. Ele pensa 1000 vezes antes de comprar alguma coisa, pesquisa preço, né? Ele não se deixa levar pelas emoções, assim, na hora de tomar uma decisão, né? Então, assim, quando eu tava trabalhando fora, naquele desespero de não saber o que fazer, e eu queria largar tudo, mas eu não ia largar sem o aval dele, afinal de contas, a gente dividia as contas, né? Eu não poderia deixar tudo nas costas dele de uma hora para outra. Então, nessa época em que eu não via uma solução e eu ainda não ganhava o mesmo salário que eu ganhava fora com o crochê, ele me brecava. Então ele falava assim: qual que é o seu plano? Quantas peças você precisa vender por mês para você conseguir? Você consegue fazer essa quantidade de peças? Você consegue vender? Então é assim, abre o Excel e começa a planejar, sabe? Então, assim, não é que ele não me apoiou do tipo, ah, vai, faz o que você quiser, vá atrás dos seus sonhos. Não, ele me fazia pensar racionalmente de como eu ia fazer isso acontecer. Então, isso foi muito bom para mim. Também tive o apoio da minha psicóloga, porque, assim, nos últimos 6 meses em que eu estava lá naquela empresa, era tão desesperador, os dias passavam tão lentamente, eu sofrendo ali, não sem saber o que fazer, que eu busquei terapia. Então, ela também tinha essa visão de bota no papel, vê o que você vai fazer, né? E tô aqui para te apoiar, mas você não vai jogar tudo pro alto, né? Então, a função dele atualmente é ser o conselheiro, né? E às vezes ele vem me puxar para cima mesmo, né? Então eu falo assim, ah, minha meta é X. Ele vai falar, você vai conseguir 2x, você vai trabalhar para conseguir 2x. Não, o mês não acabou ainda, não é para ficar. Por exemplo, eu coloco uma meta de faturamento no mês, e aí eu atinjo lá pro dia 25. Eu falo, ainda tem 5 dias, ainda dá para você conseguir mais. Então ele dá essa apertada aí que às vezes é necessária, né? Porque se deixar só pra mim, eu fico aqui, não, tá tudo certo, já deu, deixa pro mês que vem. E ele vai lá e bate o chicote e fala, ah, vai conseguir. É verdade, sempre te incentivando a seguir em frente, né? Sim. Que bacana. E eu quero agora dar uma pausa mais uma vez para a gente conhecer um pouquinho dos seus trabalhos. E quero que você apresente para nós seu trabalho e fale um pouquinho sobre a peça. Por exemplo, se for uma bolsa, se você quiser falar um pouquinho sobre ela, se você oferece curso, se ela tem videoaula no seu canal, como é que, enfim, se você quiser comentar, a gente fica Vou aproveitar agradecida.
tem bastante material aqui atrás, né? Então, conforme eu vou criando as peças, eu vou colocando aqui atrás para aparecer mesmo nos vídeos, para eu poder mostrar. Então, assim, pensando nos próximos meses aí, que vem Dia das Mães, Dia dos Namorados, né? Oportunidade de vender as bolsas, eu tô fazendo promoções durante até mais ou menos o final de abril, para o pessoal aproveitar e aprender a fazer ali algum modelo que se identificar. Então, essa semana que a gente está agora é a semana da bolsa Pinterest, que é essa daqui. Vou chegar um pouquinho mais para trás, senão ela não aparece. Ai, que linda! É clássica, é linda, né? Elegante, né? Dependendo da cor que você usar, dá para você fazer 3 cores ali, colocar uma alça de tecido, fica mais com carinha de praia. Então ela é bem versátil. Eu gosto muito de trazer isso nas minhas aulas, assim, como que você pode mudar o fio, fazer com fio náutico, por exemplo, dá para fazer com barbante, mudar as cores, mudar a combinação de cores, mudar os acessórios e atender pessoas diferentes. Por exemplo, a gente já percebe que você é uma pessoa super colorida e criativa, né? Então, assim, se eu tivesse clientes como você, talvez eu não colocasse esse tipo de bolsa assim, neutrinha, lisinha. Talvez eu fosse para uma cor mais chamativa, né? Então, conforme o estilo do cliente que você atende, você pode pegar a mesma receita, fazer maior, menor, fazer versão para criança, fazer mamãe e filhinha ali, né? Que tal mãe, tal filha. Então, dá para fazer muitas coisas com a mesma receita, né? E essa bolsa aqui, a primeira versão que eu fiz dela foi com o fio residual. Para quem não conhece o fio de malha, tem 2 grandes categorias, o fio residual e o fio premium. O fio residual é como tudo começou no universo do fio de malha. Ele é resto de indústria têxtil, né? Rebarbas de tecido que a gente pega e faz crochê ou qualquer outro trabalho manual. E aí ele tem nozinhos, ele tem imperfeições, não tem tabela de cores, mas ele é mais barato. Então, às vezes, a pessoa não tem um investimento aí, um dinheiro para investir, ela consegue, com um novelo de fio residual e um botãozinho, já fazer uma bolsa como essa. E não fica pesada, porque eu escolhi um fio fino, um fio de lycra. Então tem que conhecer também, né? Conforme a gente vai tendo a experiência, a gente sabe que fio serve para isso, que fio serve para aquilo. Então aqui a própria alça feita com o fio, então você não precisa gastar com alça. Então é um modelo super econômico aí para você começar a fazer. Mas é claro que a maioria das alunas gosta do fio premium para fazer as bolsas por conta de, né, ficar padronizado o pontinho bonitinho ali, ter padrão de cores para apresentar para as clientes. Então aí eu fui e fiz essa outra versão aqui com uma alça de sintético e o fio premium, né? Então essa é a bolsa premium. Esse fio prêmio, qual é o nome? Você lembra? Qual é o nome do fio prêmio que você usa? Dessa A marca? aqui, esse aqui foi feito com o fio da Fisher de 25 milímetros. Eu tenho ele aqui, inclusive, é esse aqui, ó. O fio da Fisher de 25 milímetros. Eu gastei 2 novelinhos e uma alça para fazer. Se você quiser colocar um botãozinho aqui ou um fechinho de lapela igual tava naquela outra. Então, assim, é uma bolsa rápida de fazer. Esse fio é bem maciozinho, então corre rápido na agulha, né? Então, é um modelo bem prático. E aí, o workshop dessa bolsa, né, para quem já sabe fazer os pontos básicos do crochê, pode ir lá. Gostei desse modelo? Quero aprender só esse modelo. Vai lá e compra o workshop. E essa semana tá em promoção até domingo. E aí, semana que vem tem outra bolsa em promoção, que vai ser um lançamento, inclusive. E assim a gente vai indo. E como é que as pessoas fazem para comprar o passo a passo dessa bolsa? E o que acompanha esse passo a passo? São dicas? Você faz vídeo de alguns trechos? São aulas gravadas? Ou não precisa? É uma receita? Como é que faz? Tá. O link, para quem quiser conhecer, é o link azul que está ali no meu perfil. Aí vai redirecionar para uma página onde tem vários botõezinhos. O primeiro botão é esse workshop que está na promoção essa semana, né? E aí, nos meus workshops, eles são todos em formato de videoaula para destro e canhoto, né? Então, não tem receita escrita, não tem gráfico, é a videoaula mesmo. Dentro do aplicativo, para quem já conhece, é o aplicativo da Hotmart, você consegue baixar as aulas. Então, por exemplo, eu vou fazer crochê fora de casa. Então, você consegue baixar as aulas no seu Wi-Fi para poder assistir depois sem gastar internet. Então, é bem prático, assim, né? Aí tem a versão destro, que é como eu gravo, e a versão canhoto invertido. Então, todo mundo consegue acompanhar. E tem o resumo da receita também, caso você já tenha assistido uma vez, você quer só acompanhar pelo resumo, lembrar ali quantas carreiras faz, você consegue acompanhar.
tem o número da agulha que eu usei, a quantidade de fio, o nome do fio, a espessura, a cor que eu usei, minha lista de fornecedores, tem tudo que você vai precisar para fazer tá ali, né? E tem a comunidade de alunas onde você pode tirar dúvidas comigo. Então, ai, Pri, eu não sei se eu estou fazendo aqui no lugar certo. Tira uma foto, coloca lá na comunidade de alunas que eu vou conseguir te ajudar, né? Às vezes tem alguma dúvida que dá até para eu gravar uma aula e colocar lá dentro da plataforma, tirando essa dúvida específica. Então, a gente é uma troca bem bacana ali. Pode perguntar para outras alunas, que cola vocês usam? Onde vocês compram tal alça? Então, é uma comunidade bem bacana. Também tem acesso a algumas lives exclusivas, onde eu já falei sobre diversos assuntos. Por exemplo, como usar as hashtags no Instagram, regras de contabilidade para quem é MEI. Então, tem vários assuntos, assim, além do passo a passo do crochê, de algumas lives que a gente já fez conversando sobre esses temas pertinentes ali para quem quer ter o seu próprio negócio com o crochê, né? Fotografia, enfim, vários assuntos diferentes. O que mais que tem? Tem desconto para os outros workshops, então quem já é aluna de um curso, de um workshop, tem desconto para os outros, né? A lista de materiais eu falei, minha lista de fornecedores. Alguns fornecedores a gente tem cupom de desconto, então você consegue comprar com um valor mais bacana. E é isso, tem acesso por 2 anos. Então, assim, 2 anos é o suficiente para você assistir as aulas, comprar material, fazer, refazer, e aí já tá fazendo sozinho, já não precisa mais de mim. E eu sempre dou essas dicas de como adaptar. Então, essa videoaula eu gravei no fio de malha residual e no fio de malha premium, e tem aluna que já fez no fio náutico, né? Por mais que o fio náutico seja mais fininho, eu mostrei ali como é que você faz para aumentar a base, para aumentar a bolsa, para deixar ela subindo mais aberta, subindo mais fechadinha. Então, você consegue adaptar de várias maneiras ali. Que legal! E esses cestos, antes de eu fazer uma outra pergunta para você, que estão atrás de você de Páscoa, como é que essas orelhinhas da tampa? Eu achei interessante. É comprado de MDF? Como é? Isso mesmo, ele tem o fundinho de MDF e a tampinha aqui já tá coladinho, mas você encaixa tanto a orelhinha quanto a palavrinha aqui, Feliz Páscoa. E foi uma parceria com a loja Matilda, que é aonde vende essas aplicações, né? Então eu fiz uma sequência de 6 ou 7 vídeos lá pro canal, tem uma playlist de Páscoa, as aulas todas gratuitas no canal, do cestinho de cenoura, desse cestinho aqui, do outro, da guirlanda. E o mais legal é que, assim, não serve só para Páscoa, né? Porque lá eu ensino como você fazer essa bordinha aqui na base de MDF, então vai servir para qualquer cesto com base de MDF que você for fazer. Eu ensinei esse ponto fantasia, já fiz bolsa com esses pontos fantasia, então você pode aprender o ponto e aplicar numa almofada, numa bolsa, numa outra coisa, né? Técnica de fechamento de carreira, enfim, né? Então tem bastante coisas ali que você aprende, não necessariamente só para Páscoa, né? Mas fica uma gracinha aí, quem quiser fazer ainda dá tempo para presentear, colocar uns docinhos aqui dentro, para esconder ovinhos para as crianças, para decorar a mesa posta, enfim. Então ainda dá tempo de pegar aí umas sobrinhas, porque é tudo cestinho pequeno, né? Então você consegue fazer com sobrinhas de fios e conseguir vender até a Páscoa ou decorar a sua própria casa, presentear, enfim. E esse outro é o fio de malha que está subindo na tampa? Verdinho? Qual? Esse aqui? Tendo uma cenourinha ou aquele que está lá atrás? A folhinha da cenourinha. Uma coisa super simples. E assim, eu sempre penso também em sustentabilidade, minimalismo, porque eu sou uma pessoa assim, que eu não compro uma coisa que eu só vou usar uma vez, que vai ficar ocupando espaço. Então, eu não tenho árvore de Natal, por exemplo, que é um negócio que você usa uma vez só, depois fica lá guardando pó, e aí no ano seguinte você já não gosta mais daquela decoração, já quer comprar outra. Então eu sou bem prática. Então sempre penso assim, por exemplo, esse cestinho aqui, você vai decorar sua mesa de Páscoa ou você vai presentear, e aí depois você simplesmente arranca essa folhinha daqui e você tem um cestinho laranja para você organizar alguma coisa que você queira, colocar umas balinhas, colocar chave, colocar moedinha, né? Então eu sempre penso assim numa forma de você reutilizar. Esse aqui, ó, tirou a tampinha, pronto, é um cestinho organizador, né? Então, eu sempre... Ele não tem problema, ele facilita ali, eu achei bonito, eu achei interessante, não tinha visto desse modo, não. As cores que você utilizou ali, todos esses cestinhos também você usa esse fio premium? Sim, esses eu usei sobrinhas que eu tinha aqui, de um fiozinho um pouco mais macio, mas também é fio premium.
E aí eu fui montando aqui bem coloridinho, né? Tem o rosa, rosinha, azul, tem aqui um mais rústico com um detalhezinho de juta. Então fui pegando sobrinhas que eu tinha e montando aqui esses cestos diferentes, com texturas variadas, de pontos fantasia, né? Que fica super rápido e fácil de fazer com os acessórios de MDF, né? Não precisa E fazer algo muito elaborado. eu estava olhando lá na sua página, eu acho que eu estou vendo ali, tipo, como se fosse uma guirlanda de Páscoa, que eu fiquei Tá ali atrás. encantada. Você usa algum fio para sustentar, alguma base de sustentação? É isso, Sim, é MDF também? o mesmo MDF aqui, fininho, que eu revesti com o fio de malha. E aí lá na loja Matilda vende esses apliquezinhos de várias cores, de vários formatos. Aí eu até brinco no vídeo e falo, chama as crianças para colar, porque eles vão gostar de participar. E olha como é simples de fazer. Assim, em uma hora você faz, sei lá, 3, 4 unidades dessas, e já pode decorar a sua porta de entrada, caso vá receber a família para almoçar, ou até mesmo pendura, tira o quadro da parede, pendura ali no lugar, na mesa de refeição, alguma coisa assim, né? Então eu fiz esse em fio de malha. E tem um outro aqui que nem crochê eu fiz, para mostrar como é fácil. Eu só encapei com fio de juta. Ó, nem fiz Foi crochê, tá lindo. vendo? Só Foi enrolei. lindo. Pra quem tá iniciando no crochê, não precisa Verdade. prender aqui, já tá certinho, né? E aí Ah, você pode vou. fazer isso, essa técnica do fio de malha, de colar as coisinhas por cima, ou de encapar, não, também, novamente, não serve só para Páscoa. Você pode fazer para o Natal, principalmente, né? Que a gente usa bastante guirlanda. Dá para fazer porta de maternidade. Então, de repente, você consegue aqui uma plaquinha de MDF com o nome da criança, vira uma porta de maternidade para você enfeitar com outros elementos, com outras cores. Então, a gente sempre reaproveita as técnicas, né? Nas aulas que a gente aprende. Eu falo que você vai adicionando repertório. É um ponto a mais, uma técnica, uma dica, né? Para você aí criar suas peças, modificar, fazer do jeito que você quiser. Então, eu já quero aproveitar antes de mais nada, eu achei maravilhosa, linda essas peças. Quero perguntar, como é o arroba da Matilda? É uma loja Matilda? Como é que é? É uma loja de armarinhos, de acessórios para cestos e bolsas, né? Se não me engano, é loja.matilda ou a loja Matilda, alguma coisa assim. Olha aí, Mas pessoal, quem souber já coloca o arroba aqui, já fica a dica também. E aí eu quero perguntar, como é o nome do seu canal lá no YouTube, que eu tinha esquecido de perguntar. tá, ó, eu achei aqui, é a.loja Matilda. É um Mzinho Eu vou laranja. olhar depois, eu vou até anotar aqui, a ponto, loja Matilda. E facilita a nossa vida esses acessórios, né? O meu canal é o meu querido crochê por Pri Martins, mas só pesquisando o meu querido crochê lá já vai aparecer também. Ah. E como é que vem o nome do canal, da sua página, das suas redes Porque eu sociais? não tenho essa lembrança, eu sou péssima, assim, eu não me considero uma pessoa criativa. Assim, não, realmente. Tem pessoas muito mais criativas, assim, que quando aparece uma peça nova, eu falo, meu Deus, como eu não pensei nisso. Assim, na época de colocar o nome, por algum motivo eu não queria colocar o meu nome, não sei porquê. Na época eu não tinha o sobrenome do meu marido ainda, então nada do que eu tentava combinar eu achava legal. Hoje em dia eu falo para as minhas alunas: se você tiver um nome, um sobrenome bacana, coloca, porque às vezes eu já cheguei a me arrepender de colocar meu querido crochê, porque eu queria aprender macramê. Eu queria aprender tricô. E aí eu falei, se um dia eu quiser ensinar macramê no meu querido crochê não vai dar certo, eu vou ter que mudar esse nome aí. Agora já tem etiqueta, já tem o cartão, já tem o registro de marca, já tem o CNPJ, tudo com esse nome, como é que faz, né? O site. Então, quando eu vou orientar alguém, eu falo, ó, não coloca crochê, não coloca a palavra bolsa, não coloca a palavra cesto, coloca uma coisa mais genérica, porque se você quiser mudar ali no meio do caminho, fica mais fácil. Mas sabe que eu não sei de onde veio o meu querido crochê? Assim, veio na minha cabeça, eu pesquisei, tinha uma página com esse nome, mas a pessoa já não postava há mais de um ano. Eu falei, bom, acho que não tem problema eu usar aqui. E aí foi, e ficou, né? E eu acho que faz sentido, assim, né? A questão da nossa ligação emocional mesmo com o crochê, né? De ser uma coisa querida mesmo, né? Parece até um verso, um começo de um verso, enfim, eu amei essa. E é realmente querido de todas nós, né? E Sim. aí eu tenho que fazer mais uma pergunta. Você ainda aceita a encomenda ou a sua agenda é fechada? Olha, eu não anuncio agenda aberta, aceito encomenda, esse tipo de coisa, mas elas chegam para mim. E aí eu vou aceitando conforme
a minha vontade de fazer aquela peça, se faz sentido naquele momento, se eu tenho espaço, né? Então, assim, eu recebo mais, hoje em dia eu recebo mais encomenda de pessoas conhecidas, da minha mãe, da minha avó, da minha cunhada, de uma amiga, né? De pessoas que trabalharam comigo. Ai, mas são encomendas, assim, bem gostosas de aceitar, porque elas falam assim, ó, eu tenho um aniversário para ir, que é de uma amiga minha, ela tem uns 50 e poucos anos e ela gosta de cores neutras. Faz o que você quiser. Coisa boa! O cabeleireiro e fala, faz o que você quiser no meu cabelo e ele fica super feliz. É mais ou menos isso. Então, assim, eu consigo pegar. Orçamento livre, tá tudo ótimo. Exato. Aí eu vejo assim, o fio que eu tenho, uma peça que eu já tenho pronto, e falo, ah, tem isso aqui, acho que serve, vê, tá? Então é muito mais gostoso, assim, de aceitar esse tipo de encomenda. Mas às vezes chega uma pessoa pelo Instagram, uma coisa assim, e de repente ela achou um post meu mais antigo que eu tava ali oferecendo a peça para vender e conversa comigo. Eu recebo mensagens de fora também. Essa semana eu tô conversando com uma moça que ela é de Nova York já. Então, assim, às vezes chegam umas encomendas assim, né? Então, por exemplo, se eu tô essa semana fazendo a propaganda do meu curso da Bolsa Pinterest e chega alguém pedindo uma encomenda, é interessante para mim naquele momento eu fazer mais um modelo para poder mostrar para as alunas, né, de uma outra cor. Então, eu vejo ali se encaixa na minha agenda, se tá naquele momento, né? Se eu vou conseguir atender aquela encomenda naquela hora. E aí, às vezes, eu aceito, mas eu não anuncio, porque realmente é bem complicado quando a gente começa a produzir vídeos, produzir cursos, conciliar com uma agenda sempre cheia, né? Então, eu falo que quando a gente vira prof de crochê, o que a gente quase menos faz é crochê. Porque eu passo muito tempo na frente do computador editando vídeo, criando página para o site, respondendo aluna, né? E aí, de vez em quando, eu vou lá para minha mesa do crochê e crocheto um pouquinho, né? Mas tem vezes que eu tô tão cansada de fazer isso, ai, de criar, enfim, que às vezes eu vou ali numa outra professora, compro um curso, pego um vídeo do YouTube com um fio diferente, só para poder ter aquela lembrança de quando eu fazia o crochê por hobby, né? Então, faço um amigurumi, faço um tapete, alguma coisa diferente, com lã, com barbante. Então, eu descanso do crochê fazendo outro tipo de crochê. E eu acho ótimo isso, eu acho bacana mesmo. Você distrai e a gente aprende com o crochê todos os dias. Isso que eu achei legal. Sempre a gente vai ver uma colocação de ponto diferente, algo que a gente não imagina. Isso vai também. Olha, eu achei bacana. E eu já quero perguntar, porque eu tô vendo bem do seu ladinho aqui esquerdo. Tem uma azul claro, é uma bolsa. Isso, essa mesmo, que linda! Como Essa é? daqui, Ah, essa daqui tá vendida. Semana que vem eu vou mandar uma motoboy entregar. Também é de fio de malha premium. E o que ficou aconteceu? lindíssima. Essa alça é linda também, né? Com sintético e resina. E essa daqui, eu falo que o processo criativo por aqui, ele nunca é igual, né? Nunca começa do mesmo jeito. Ah, eu vou tentar pegar uma folha de caderno e desenhar a bolsa que eu vou criar. Não é assim. Vem de um fio, vem de uma alça, vem de um pedido de alguém, vem de uma necessidade minha, né? Então, vem de lugares diferentes. Nesse caso aqui, o que aconteceu? Eu quis lançar o curso de cestos com desenho para ensinar a técnica do fio conduzido. Ó, Esse de coração, de mini coração, de zigue-zague, faz muito sucesso. Ai, quero um kit escritório. A pessoa sempre pede um desse aqui para colocar as canetas, né? E eu não tinha ainda nenhum curso ensinando fio conduzido. E aí eu lancei o curso ensinando três padrões diferentes e também ensinando como você criar seus padrões, como fazer maior, menor, enfim. E aí as pessoas começaram a perguntar: dá para fazer em bolsa? Eu falei, dá, gente, é só você reproduzir o que eu estou ensinando lá no curso, tal, tal, tal. Mas não é assim, cada um tem o seu ritmo de aprendizagem, tem as suas limitações, tem a sua vontade também de querer aprender, de querer testar sozinha ou de querer só seguir uma receita e tá tudo bem. Então eu pensei, gente, eu vou complementar esse curso de cestos com desenho fazendo então uma bolsa em zigue-zague para mostrar para vocês que é eu possível. achei maravilhosa. Deixa eu até. Travou aqui os comentários aqui. Oh, meu Deus. Deixa eu ver. Ó, que linda! Você foi descendo. E você então, enfim, deixa eu concluir. Foi assim, fio conduzido? Exatamente. E Ficou aí, encantadora. e aí assim,
se a pessoa quer aprender a fazer essa bolsa aqui, ela vai lá no curso, segue o passo a passo e vai dar certo. Mas eu também ensino ela como fazer maior, menor, fazer com fundo redondo para ser uma bolsa saco, por exemplo, um cestão, enfim. Então eu ensino a técnica aplicada à bolsa zigue-zague. Inclusive eu fiz, na época, eu fiz uma carteira bem pequenininha assim para colocar cartões. Fiz uma clutch um pouquinho maior que cabe um celular e fiz essa. Então eu gosto também de pegar a receita e fazer várias coisas diferentes para mostrar que é possível, né? E semana passada, foi semana passada? Foi. Eu participei de uma feira de artesanato pela primeira vez e eu vendi. Eu levei as duas, né? A carteira e a clutch, e eu vendi na feira. Só sobrou essa daqui que eu não levei, mas ela foi vendida ontem para um presente de aniversário que eu vou entregar na semana que vem. Então, realmente, esse Vai padrão amar. gente, né? Faz bastante sucesso. Aqui eu pensei nas cores do mar, né? Então aqui é a água, a espuminha, a areia, enfim. Inclusive, meu marido amou essas cores, que ele me pediu um cesto organizador para a mesa dele. Falou, eu quero nas mesmas cores da bolsa zigue-zague. Aí eu fui lá e fiz um cesto para ele, mais ou menos com esse padrão também, com essas cores. Então fez sucesso mesmo. E essa alça também tá chiquérrima, né? Deu uma arrematada aqui. E eu gostei muito porque você usou o ponto centrado e a harmonia do seu ponto ficou espetacular, ficou maravilhosa. Daí dá para fazer, sim, várias composições e decorar qualquer ambiente. Eu acho que é uma peça coringa, vamos dizer assim. Sim, e é diferente. Você não vai numa loja de bolsa do shopping encontrar uma coisa assim, né? Ou então que você possa escolher, ah, não, eu quero verde. Eu quero bem colorida, eu quero com a cor do pôr do sol, sei lá, qualquer coisa assim. É muito legal essa exclusividade que o crochê traz, né? Você consegue fazer o formato, o tamanho, a cor, o ponto que você quiser e aquela cliente vai ter uma peça única, né? Muito legal. Olha, que bacana. E eu quero já perguntar, que estilo de peça você mais gosta de fazer hoje? Se você não tivesse encomenda, não tivesse nada, ou que você senta e fala, vou fazer, de graça. Sim, Vamos olha, dizer eu vou te falar que é difícil porque tem momentos assim. Tem horas que eu quero fazer só um cachecol, ali vai e volta com a mesma quantidade de pontos, só no ponto alto, e aí vira um cachecol, só para poder movimentar a mão ali na agulha, né? Tem horas que eu quero criar uma coisa nova, tem horas que eu quero fazer uma peça mais elaborada ou mais simples, então vai muito do momento, né? E tem prós e contras, assim. Então, por exemplo, as bolsas, elas dão um pouquinho mais de trabalho nos acabamentos, porque aqui eu tenho que costurar um botão, né? As meninas fogem de costurar forro, de costurar zíper. Então, depois que a gente vê a bolsa pronta, ela não tá pronta ainda. Ainda tem que colocar os acessórios. Então, às vezes, isso dá um pouquinho de preguiça. Eu tento facilitar o máximo possível, colocando alças mais fáceis, fechos mais fáceis, que você pode costurar com o próprio fio de malha ali. Né? Então, às vezes, dá uma preguicinha de fazer uma bolsa, né? Só que aí você fica muito tempo fazendo tapete, muito tempo fazendo cesto, muito tempo fazendo um chaveirinho. Você fala, queria fazer uma bolsa diferente. Então, assim, eu não consigo responder essa pergunta, assim. A única coisa que eu sei que eu não gosto é de fazer várias vezes a mesma peça com a mesma cor, do mesmo jeito. Então, assim, eu já tentei trabalhar com mesa posta. Não consigo. Eu termino de fazer um jogo americano daquela cor, ou eu quero fazer o mesmo modelo de outra cor para ver como fica, de outro tamanho, ou eu já quero fazer outro modelo, misturar cores diferentes. Então, trabalhar, por exemplo, com mesa posta que você faz 4, 6, 8, 12 peças iguais, eu sei que não é para mim. Então, eu termino uma, já quero fazer diferente. Tanto que quando eu lanço, né, quando eu crio uma bolsa, quando eu crio um cesto, e eu já quero ali pegar outro tipo de fio, pegar outra cor, pegar outra alça para poder mostrar para os alunos como que fica. E aí eu faço a mesma receita, mas de jeitos diferentes, né? Já quero ver como é que fica de outra maneira, né? Então, eu estou olhando para cá porque eu acabei de fotografar a próxima bolsa que eu vou lançar e eu já tenho 3 prontas, estou fazendo a quarta e elas são completamente diferentes entre si, só porque eu mudei a cor, o botão, o fecho, né? A alça. Então, isso é muito legal. E essa você pode mostrar pra gente um pedacinho, não pode mostrar? Agradecimento a todos que estão aqui nos assistindo. Eu vou pegar aqui do lado. Olha só, pessoal, que coisa boa! Olha que lindas cores daquele zigue-zague do centro, rosa e azul, e essa bolsa atrás, amei. Sim. Olha, essa daqui é em parceria com a Polvo Atelier. É o fio deles e a alça deles. Dá uma giradinha pra gente ver. Viva, hein? Ninguém viu essa daqui ainda.
Lindíssima, lindíssima. Chique, chique, não é, Vera? Nosso, é meu número. E Total. engraçado que essa é uma cor cinza concreto que eu nunca imaginei numa bolsa. E eu comecei a fazer, eu falei, será? E aí eu coloquei essa alça aqui no metal ônix com a cor chumbo. E depois que eu vi ela pronta, eu falei, cara, eu usaria muito com um look preto e branco, né? Uma coisa assim, mais sóbria, mais outono, inverno. E Então, aonde vai você compra do estilo. essa alça e esses acessórios da alça? Esse fio é o fio premium da Polvo Atelier e a alça náutica também, lá da Bruna da Polvo. E aí, essa foi a que eu gravei para aula, mas eu também mostrei, olha só, gente, mudando a cor, o fecho e a alça. Olha só como ela muda totalmente. Olha isso Uau, aqui. que coisa mais. E que cor! Olha só essa cor, gente. É Olha muito isso. lindo. Um fechinho torniquete dourado, E uma aquela alça outra, como dourada. era o feito da outra? O fecho aqui dessa é um botãozinho costurado aqui dentro, também no Um botão ônix. limitado. Olha, parece outra bolsa. Não parece, menina? Então, é isso que eu falo. Porque assim, você pode ter clientes um pouco mais maduras, clientes mais jovens, clientes mais neutras, mais clássicas, mais românticas, mais criativas. E aí você vai mudando os acessórios e é a mesma receita, gente. É Olha, impressionante assim como a gente consegue fazer coisas diferentes, né? Com a mesma receita. E aí eu ensino a fazer esse detalhezinho da textura, fazer a costura aqui do lado. E esse aqui é o que eu vou lançar na semana que vem. Então vocês estão com informações exclusivas. olha só, pessoal. Que coisa boa. E eu já vou te convidar para a gente fazer um print. Eu quero que você escolha qualquer das suas peças para a gente fazer um print, Tá. menina do céu. Antes Aproveitar que eu esqueça. então, vou aproveitar o spoiler. Deixa eu colocar a luz mais perto, porque agora que eu percebi que tá escuro, eu vou pegar pra cá. Gente, que linda, eu amei. E eu amei aquela mais. Eu amei as duas, mas aquela outra mais rústica eu achei encantadora. Essa daqui também foi um show. Quando eu coloquei, eu vendi 3 já. Essa daqui tá vendida e mais 2 encomendas nessa mesma cor. Então, e também é uma variação de uma outra receita que eu já tinha feito, só mudei a cor ali, os acessórios e fez um sucesso também. Eu vou desativar os comentários, pessoal de casa. Eu peço a ajuda de vocês. Façam um print para nós. Façam um print para nós aqui desta peça maravilhosa dela. Marca o meu. Eu vou segurar uma folha, não tenho que segurar hoje aqui, ó. Eu vou segurar uma folha. E aí eu peço para que você de casa ajude a gente, faça um print, me marque, marque o meu arroba, marque o seu arroba e marque o arroba da Pri também. Sim, vou 3, compartilhar 2, com todo 1. mundo, hein? Eu vou compartilhar também, lá no nosso Stories. X, Foi, tiraram? acho que foi. Acho que foi. Eu sempre conto até 10, mais ou menos, assim. Eu acho que o pessoal dessa vez já tirou, né? Tem mais alguma peça que você queria tirar? Ou essa de Natal? Eu já tô no Natal. É na Páscoa, eu já tô no Natal. Eu acabei de... É, então essa é minha queridinha do momento. eu achei linda. Eu tô falando os cestos seus da Páscoa. Você aceita encomenda? Tá livre esses daí? Olha aí, ó. Se alguém tiver interesse. Você vende para todo o Brasil ou mais para próximo de você? Não, para todo o Brasil, inclusive para fora, né? Então vende tudo quanto é lugar. Então vamos lá para a gente fazer mais um print. Vou segurar a minha rosa agora, né? Pessoal de casa, ajuda a gente no print. 3, 2, 1, X. Congelei. Agora acho que foi. Acho que foi. Não é isso? Eu amei, eu amei. Eu com certeza desejo o máximo de sucesso para você possível. Suas peças são encantadoras, a sua história também motiva outras pessoas. Mostra que é possível se você tem o seu sonho de trabalhar de uma forma em casa, de algo que você gosta, que precisa, fundamental, na minha opinião, é o foco e a determinação e a coragem. Mas eu já quero, antes de mais nada, a gente já está indo para o final da nossa live, e eu tenho que te perguntar, Pri, o que é extremamente necessário para uma pessoa que quer trabalhar em casa, especialmente com o crochê? O que ela tem que ter para manter o trilho nas rédeas?
Olha, não é fácil a gente empreender, a gente ter o nosso próprio negócio. A gente não aprende a vender, né? Na escola, na faculdade. A gente vai aprendendo com a vida, vender o seu trabalho, vender, se vender, vender sua marca. Mas acho que de tudo que eu já aprendi até aqui, que eu vi que é necessário, que eu repasso para as minhas alunas, acho que é um conjunto de clareza e planejamento. Porque eu já me vi muitas vezes atirando para todos os lados e me comparando com outras pessoas. Ah, ela tá fazendo aquilo, eu vou fazer também. A outra tá fazendo, eu vou fazer também. E aí você fica ali, não sai do lugar, você só fica patinando. Então, no momento que as coisas começaram a deslanchar para mim, foi quando eu sentei a bunda na cadeira, peguei um papel, anotei aonde que eu queria chegar, o que que eu ia fazer para chegar ali e comecei a ter clareza e me planejar, né, para executar toda essa estratégia. Óbvio que a gente não vai escrever na pedra e não mudar de ideia no meio do caminho, mas a gente vai avaliando se vale a pena ou não. Ah, isso aqui não faz mais sentido, agora eu vou fazer daquela maneira. Porque quando a gente fica ali, ó, seguindo várias pessoas que falam coisas diferentes, porque existem vários métodos diferentes, né? Então você tem que escolher um e seguir, né? Por exemplo, para aprender o próprio crochê, tem gente que vai segurar a agulha de um jeito, que vai pegar na hora da laçada de um jeito diferente. Aí você aprende com uma, aprende com outra. E naquele começo que você ainda não formou a sua maneira de fazer o crochê, aquilo fica confuso. Então começa aprendendo com uma pessoa só. Depois que você se sentir segura, você vai conhecer o que os outros professores, a maneira deles ensinar, enfim, e as outras coisas que a gente aprende além do crochê. Fotografar, usar o Instagram, precificar, né? Então, acho que a clareza e o planejamento é um combo, assim, essencial para quem está começando, que vai fazer toda a diferença nessa jornada, nessa caminhada. Oh, que dicas de ouro aí, olha aí, pessoal, dicas de ouro. E agora, minha querida, eu acho, que eu tenho que te perguntar, como eu pergunto para todas as pessoas, tem algo que eu não te perguntei e que você gostaria de falar, fazer um convite, colocar pontuar algo que você recebe de muitas, repetidas vezes como pergunta, enfim, como dica, sugestão? Tem algo que eu não perguntei ou algo que você gostaria de falar que eu não também, que nós não fomos para esse caminho? Olha, tem alguns assuntos, assim, principalmente de quem está começando, né? Por exemplo, eu devo escolher só um nicho? Como é que eu precifico? Né? Essas perguntas, assim, de quem está começando a colocar a cara no sol. Tenho vergonha de aparecer, né? Então, são vários assuntos, assim, que renderia outras lives, né? Eu acho que a gente conseguiu abordar de uma forma geral aqui a minha história desde o começo, que cada um tem a sua bagagem, cada um tem a sua história, os seus objetivos, né? Não é todo mundo que quer largar o emprego e viver de crochê. Às vezes a pessoa quer só ter como uma renda extra mesmo, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas acho que a gente conseguiu abordar, assim, os principais temas. Quem sabe a gente volta mais pra frente numa outra live com um assunto mais específico. Já tô Verdade, olha aí. convidando já. Não, mas isso é ótimo e eu já quero fazer o convite para você que está assistindo a gente. Essa live é ao vivo ou gravada, que depois, se você tiver alguma dúvida, sugestão, quem sabe, vai lá movimentar a página da Pri, vai lá conversar com ela, vai curtir, indicar, enfim. Não sei qual é o nicho ou se não tem nicho, porque tem pessoas que assistem porque gostam da arte, gostam de conhecer as histórias das pessoas e também são consumidoras desses produtos maravilhosos que são desenvolvidos manualmente. É como se fosse um tecido, é um tecido, aliás, feito à mão com muito carinho, com muito amor para fazer crochê, eu digo assim, e empreender com crochê só com muito amor, não é isso? Minha querida, chegamos ao finalmente da nossa live, já passou rapidinho. Eu amei conhecer o seu trabalho, a sua história, que com certeza serve de inspiração para muitas pessoas, né? É possível empreender sim com crochê, fácil não é, mas não só no crochê. Fácil não é nenhum caminho que a gente vá prosseguir, né? Porque às vezes a gente levanta, como você falou, a gente não quer ir para o trabalho, a gente não quer fazer isso, a gente quer só sentar, ou às vezes, né, e na janela tomar um ar diferente. Mas é necessário, faz parte da nossa vida e se a gente conseguir fazer isso com o crochê ou com a arte que a gente ama, melhor ainda, não é isso? Exatamente. Trabalhar dá trabalho, né? Isso, eu gostei dessa frase. Teve uma outra moça que colocou outra frase ali também.
Eu achei muito interessante. Minha querida, eu quero então deixar você com. A gente fez o print, quero perguntar. Tem uma música que você gostaria de sugerir para o nosso print? Ai, que difícil é essa. Você gosta Me de. pegou desprevenida. Ah, eu gosto de músicas calminhas, assim, naquele clima. Acordei cedo, estou tomando meu chá e vou meditar. A vida que eu queria ter, a rotina que eu queria ter. Ah, é acordar com calma. Então eu gosto dessas músicas mais calminhas, assim, de meditação, que você abre a janela e sente a luz do sol entrar. Que coisa boa, também gosta. E a Vera aí, a Vera com o Marco, a Vera Paulino Crochê, ela coloca aqui, Pri, parabéns pelo teu trabalho, que Deus te abençoe com muito sucesso, né? E amém por isso. E eu quero agradecer, minha querida, quero deixar você. Tem as suas considerações finais, então, para a nossa live, antes de mais nada? Sim, eu quero agradecer o convite, essa oportunidade de conversar aqui com vocês. E quero te contar como eu conheci o seu perfil, inclusive. Eu estava na Mega Artesanal no ano passado e a gente conversando ali, pessoas diferentes, cada um segue ali pessoas diferentes, e alguém comentou: Ah, você conhece a Luciana Cortez? Eu, não, de nome eu não tô lembrando. Ah, é aquela dos quadradinhos coloridos, que ela faz live na parede colorida. Então foi assim que eu te conheci. E eu percebo, assim, eu tô nessa fase, assim, de analisar os arquétipos, como que aquela pessoa se expressa, né? Eu percebo que você é uma pessoa muito colorida, muito criativa, muito alegre, você tem o seu jeito próprio de fazer as lives, as mensagens que você traz, o trabalho que você faz, né? Então, eu gostei muito de participar aqui no seu cantinho, de conhecer um pouquinho mais de você. Então, muito obrigada por esse convite. Olha, aí, eu fico feliz. E olha aí, já aproveita a oportunidade, porque eu não gosto de perder a oportunidade. E para fazer o mesmo convite aí, ó. Contagie alguém, indique a nossa live, a nossa página também para alguém, assim como indicaram a Pri. E a Pri é uma pessoa. Eu vejo você, Pri, ó, já vamos com vidência agora, né? Eu vejo você como um gente da gente, aquela pessoa batalhadora e que vai, e que faz e acontece. E eu tô encantada, gente, porque eu analiso todas essas questões assim, pelo curto tempo que você aprendeu a fazer crochê, você já empreendeu. Isso quer dizer dedicação. Você teve dedicação ao que você quis e isso é fundamental também para o sucesso de qualquer coisa. Se dedicar e buscar mais conhecimento, não é isso? É Gostei verdade, mesmo. é E verdade. amei saber também como você conheceu a minha página, me conheceu aí nas redes sociais. Sim. Eu quero agradecer, é claro, sempre primeiro a Deus por essa oportunidade maravilhosa de mais conhecimento, de paz, de tranquilidade, um fechamento de lives assim, zen, assim como você colocou na música. Eu amei isso, tranquilidade, que a gente eu venho de uma semana muito corrida, mas graças a Deus fechando essa nossa semana de lives com chave de ouro. Quero já deixar o convite a todos e todas que estiveram aqui para que volte novamente. Quem nunca esteve, quem já está aqui na nossa live, convide mais alguém para estar sempre aqui, tanto para mostrar o trabalho, quanto para assistir e aprender, porque a gente aprende, eu aprendo todos os dias, Pri. Cada pessoa que vem aqui contribui de uma forma diferente e todas elas muito especial. Eu acho isso maravilhoso. Agradecer de coração a todos e todas, então, que ficaram e fazem parte da nossa live, ficaram aqui com todo esse carinho, com esse amor para nós duas. Agradecer especial a você por ter aceito esse convite e ter compartilhado um pouquinho dessa belíssima história de sucesso que você trouxe para a gente. Desejo de coração que Deus continue te abençoando imensamente e que a gente possa retornar, quem sabe, mais outras lives aqui, falando enfim, um pouco mais ainda, aprofundando um pouco mais no empreendedorismo, que eu acho importantíssimo, né? Que tem salvado vidas, não só no financeiro, mas principalmente no psicológico, né? Com esse trabalho maravilhoso manual, não é isso? É praticamente um serviço social aí, as artes manuais, né? Como a gente recebe mensagens de pessoas que têm suas vidas transformadas todos os dias de maneiras diferentes, isso é muito importante, muito gratificante, né? É isso.
Muito obrigada, minha querida, pela sua participação. Que Deus continue te abençoando. Parabéns ao esposo que está sempre apoiando você. Continue assim mesmo. Seja a direção, né? Isso que eu falo aqui pra gente, que às vezes a gente sai um pouquinho, coloca a gente no foco, isso faz a diferença. Esse tipo de companhia a gente sempre quer perto. Um beijo, minha querida, um beijo a todos e todas. Até segunda-feira, às 8 horas da noite, a gente tem live de novo. Tchau, Pri! Tchau, obrigada. Beijo. Tchau, beijo, pessoal.